Olá, bom dia a todos. Mais uma quarta-feira e esse é o nosso momento Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. Esse é o nosso terceiro episódio e na semana passada discutimos então sobre espíritos, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, e respondemos então algumas perguntas básicas, né? O que é o espírito? Nada mais é do que a alma, e sendo a alma a parte de nós que é dotada de raciocínio, quando do desencarne, essa alma não pode simplesmente desaparecer. Então, espírito nada mais é do que a nossa alma quando despojada desse corpo material. Nessa segunda parte, continuamos ainda no primeiro capítulo com a pergunta: há espíritos? E o que os espíritos nos ditam aí com a psicografia de Allan Kardec é que a base, como terminamos no vídeo passado, a base da doutrina, a base da crença na comunicação dos espíritos está justamente em acreditar que existe Deus e que existe alma, e que sendo essa alma a parte racional, no quando do desencarne, ela passa então, despojada de corpo físico, a continuar existindo. Então, crendo em Deus, crendo na alma, agora falamos da crença na sobrevivência da alma após a morte. Se todo mundo acredita que existe Deus, existe alma e a alma sobrevive à morte do corpo, a pergunta que nos vem é: pode então o espírito comunicar-se com o homem? E o que nos vem é uma outra pergunta: por que não? Se o homem nada mais é do que o espírito encarnado, e o espírito nada mais é do que o homem desencarnado, pode-se acreditar então que as almas estão por toda parte, que as almas carregam consigo sentimentos e que já desencarnadas e com o consentimento do espírito vivo, do espírito encarnado, do espírito do corpo, é perfeitamente capaz de se manifestar, expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, nessa parte do livro dos médiuns, o que os espíritos fazem é elencar algumas perguntas, algumas questões que não tem como serem discutidas. Bom, se o ser que pensava em vida não vai mais pensar durante a morte, então eu pensava quando eu estava vivo, mas quando eu estou morto eu não penso mais. Se eu penso e eu amava quando eu estava vivo, por que morto eu não amo mais? E pensando nos entes que eu amo, por que eu não vou sentir a vontade de me comunicar com eles? E podendo então estar por toda parte, por que não podem as almas estar ao nosso lado? Estando ao nosso lado, porque não podem as almas se comunicar. Aqui, os espíritos colocam pra gente então que qualquer dúvida sobre a existência do espírito e a possibilidade de que se comuniquem com os encarnados é infundada. Afinal de contas, os fatos e o raciocínio por trás do que é exposto provam a realidade daquilo que se afirma. Os espíritos dizem ainda que aqueles que não creem devem provar a impossibilidade desses fatos. Então, assim concluímos essa primeira pergunta dos livros dos médiuns. Há espíritos? Há espíritos, nada mais são do que a nossa alma. Sendo a alma a parte racional do nosso corpo, ela é chamada no desencarne de espírito. Quando desencarnam as almas, elas passam então a serem invisíveis aos nossos olhos, mas coabitam, coexistem conosco em todos os lugares, de forma que essa comunicação é possível. Na semana que vem, introduziremos então a segunda parte desse primeiro momento dos livros dos médiuns, que é para falar sobre o sobrenatural. Eu espero encontrar todos vocês na semana que vem
E para aqueles que querem mais informações, o Livro dos Médiuns também está disponível gratuitamente em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. É só vocês acessarem e fazer um download. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz e no amor de Deus, hoje e sempre, que assim seja.